Filipenses, capítulo 2. Aqueles que não estiveram aqui no domingo passado, nós falamos semana passada sobre aprender a viver contente em todas as circunstâncias. E nós vimos ali, nessa mesma carta, no capítulo 4, o apóstolo Paulo falando da sua experiência, nos mostrando que o nosso contentamento não deve estar preso às circunstâncias da vida. Elas são inevitáveis. O fogo da provação é inevitável. O que Deus espera, irmãos, é a nossa resposta, a resposta do nosso coração, de uma forma confiante, na certeza de que o Senhor gerencia toda e qualquer circunstância da nossa vida. Nós vimos que o nosso contentamento depende de Deus, na certeza de que Deus, Ele está trabalhando para o nosso maior bem e para a glória do seu nome. Deus trabalha nas circunstâncias para que nós sejamos mais parecidos com Jesus. O alvo de Deus é não somente que nós o conheçamos, mas que nós prossigamos em conhecê-lo, né? Conhecê-lo e conhecê-lo ainda mais, crescer na graça e no conhecimento do Senhor. E na última parte da mensagem, nós vimos Paulo dizendo que ele aprendeu a viver contente. O contentamento, ele fazia parte lá do início da nossa constituição, da nossa criação, antes da queda. Os irmãos se lembram bem quando Deus entrega a esposa a Adão, ele diz, essa afinal é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, há contentamento no seu coração, alegria. Quando vem o pecado, a primeira coisa que ele diz foi a mulher que tu me deste. Então o HD já corrompido com o pecado, ele tem uma tendência para a murmuração, né? Infelizmente. Agora, o nosso desafio como cristãos é enxergarmos a mão de Deus em toda e qualquer circunstância. Por isso que Paulo diz, ele usou o verbo aprender, aprendi. O verbo aprender, porque é algo que nós desenvolvemos à medida que nós caminhamos com Deus. E nós vamos enxergando a mão do Senhor nos momentos bons da nossa vida e naqueles aparentemente não tão bons. E eu citei Romanos 8, quando Paulo diz que Deus age em todas as coisas para o nosso bem. Não são as circunstâncias em si, mas Deus agindo nas circunstâncias. Deus agindo na adversidade, e nós citamos aqui várias situações adversas que Paulo passou, abandono, privação financeira, problemas de enfermidade, mas ainda assim ele diz, eu aprendi a viver contente. E ele usa dois verbos ali diferentes para falar do aprendizado. Um que tem a ver com o conhecimento intelectual, racional, de entender que o contentamento é algo bom, agradável a Deus, mas somente no nível da informação. O outro, o aprendi, tem a ver com experiência, passando pelas situações. Tanto sei ser humilhado como exaltado, tanto sei o que é ter escassez como abundância. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, amados irmãos, o contentamento é um caminho para nós, de aprendizado no meio das circunstâncias da nossa vida. E precisamos enxergar a mão de Deus em toda e qualquer situação. Mas eu queria pensar no outro lado da moeda nessa manhã, também baseado nessa carta, em Filipenses capítulo 2. Eu quero ler com os irmãos do versículo 14 ao versículo 16. Talvez a sua versão seja um pouco diferente, mas a ideia é a mesma. Façam tudo sem queixas nem discussões. Talvez na sua versão esteja sem murmurações nem contendas. Para quê, irmãos? Para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente. Que o Senhor nos abençoe com a leitura da sua palavra. Amém, amados?
Irmãos, o contentamento, ele revela a graça de Deus no nosso coração. Mas o outro lado disso também é verdadeiro. A murmuração, o descontentamento revela uma alma perturbada, que não está confiante no senhorio do nosso Deus. É muito comum nós enxergarmos o senhorio, o domínio de Deus, quando as coisas são favoráveis a nós. Mas, irmãos, nós sabemos que não vai ser assim o tempo todo. Ou seja, nós, no mundo desconectado de Deus como o nosso, que jaz no maligno, que está debaixo de maldição, que caminha para ser, está sendo, na linguagem de Pedro, entesourado para fogo, porque há promessa de novo céu e nova terra, um novo corpo, um novo tempo, na consumação de todas as coisas. Mas enquanto isso não chega, nós estamos vivendo num mundo afetado pelo pecado. E nós somos impactados por isso. O nosso corpo foi impactado pelo pecado. Por isso que Paulo chama esse corpo, nessa mesma carta, de corpo de humilhação, sujeito a enfermidades e sujeito à morte. Então, querido, viver depois de Gênesis 3 é, em algum momento, lidar com adversidade, com lutas, com batalhas profundas. Mas a grande diferença é que agora nós estamos em Cristo. É que nós temos o Espírito Santo de Deus em nós, nós temos a palavra de Deus. Nós não andamos às escuras. Quando nós passamos por adversidade, nós não estamos desorientados e nem desamparados. Esse é o grande desafio da vida cristã. Esse é o grande privilégio que nós passamos. Uma coisa é você enfrentar o luto, o desemprego, a enfermidade, desconsolado, sem a certeza de que há um Deus presente, que passa conosco pelas águas profundas, que diz para nós: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Outra coisa bem distinta é você passar por todas essas situações sem enxergar a mão de Deus, sem enxergar o senhorio de Jesus sobre nós. A carta de Paulo aos Filipenses não somente nos ensina sobre o contentamento, mas também nos alerta para os perigos do descontentamento, da murmuração. E eu queria então, rapidamente, considerar o que significa fazer tudo sem murmurações nem contendas. Mas é importante percebermos o que não significa. O que Paulo não está dizendo quando ele diz façam tudo sem queixas, sem murmurações, sem queixas. Primeiro, Paulo não defende guardarmos tudo dentro de nós e não compartilharmos nossas lutas com os nossos amigos. Semanalmente a gente faz isso aqui. Dá a oportunidade de você verbalizar, de você abrir o seu coração, de você compartilhar. A gente faz isso nas nossas células, a gente faz isso nos nossos encontros de oração, e você pode fazer isso no seu dia a dia. Na verdade, Paulo fez isso. Ele mesmo dividiu as suas dores com irmãos e amigos fiéis em Cristo. Se você ler, por exemplo, Romanos capítulo 16, você vai encontrar a profundidade do relacionamento em Cristo que Paulo tinha, por exemplo, com Priscila e Áquila. Romanos 16, versículos 3 e 4. A palavra diz: saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Então, no verso 3, nós temos uma informação que eles participavam com Paulo na obra. Cooperar é operar junto, colaborar é laborar junto, é gente que trabalhava junto. Mas no verso 4, há uma informação a mais: arriscaram a vida por mim, sou grato a eles, não apenas eu, mas também as igrejas dos gentios. Em algum momento, em algum drama da vida de Paulo, esses homens, esse casal se colocou à disposição, até mesmo arriscando a própria vida. No versículo 13, ele diz assim: saúdem Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido mãe também para mim. Então o reino de Deus, irmãos, nos dá esse privilégio de nós podermos contar com pessoas do Senhor,
que estão conosco, que têm uma palavra, que têm um conselho de Deus. Eu lamento muito, irmãos, que muitas pessoas, no momento das suas adversidades, vão buscar o conselho do ímpio. Às vezes até um conselho oficializado, regulamentado profissionalmente. Será que não há um sábio na casa de Deus que possa te dar um conselho bíblico quando você passa por alguma adversidade? Paulo vai falar sobre isso até mesmo em litígio, né? O irmão lá em Corinto colocando o outro na justiça. Será que não há um sábio entre vocês que possa resolver essa demanda? E quando vem alguma adversidade, a nossa alma está abatida, será que não tem? Quem é que aconselhava no Novo Testamento, querido? Quem é que aconselhava? Romanos capítulo 15, a palavra do Senhor nos fala isso, que os irmãos estavam aptos para aconselhar, tinha uma palavra do Senhor. Romanos 15, 14, meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. Então, quando Paulo está dizendo que você não deve fazer as coisas com murmuração, não se queixar, ele não está dizendo que você não deva abrir o seu coração para o irmão, para uma irmã, para que possam orar com você. Não é isso que ele está dizendo. Filipenses 2, 25, ele vai citar também Epafrodito. Contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas. Como é que alguém é companheiro de luta de alguém e não sabe das lutas dessa pessoa? Como é que isso é possível? Né? Então a gente está percebendo aqui que Paulo não está dizendo fazer sem murmuração, sem se queixar, não é você abrir o seu coração para alguém, para um irmão, para que possa orar com você, trazer um conselho bíblico, talvez falar da sua própria experiência já naquele assunto que você está enfrentando. Também, queridos, não significa que Paulo estivesse proibindo ou pregando contra que nós apresentemos as nossas angústias e as nossas lutas reverentemente a Deus. Os santos de Deus no passado fizeram isso. Existem salmos de lamento, repletos de súplicas agonizantes diante de Deus, para que o Senhor revelasse a sua glória, levantasse o seu rosto, na linguagem do Antigo Testamento. E os profetas? Alguns profetas usavam aquela expressão de lamento e pergunta: Senhor, até quando? Abacuque se queixa a Deus sobre a impiedade de Israel, e depois, quando Deus revela o seu plano de usar os caldeus, ele fica perplexo ainda mais. Quando o povo de Deus se derrama com lamentos legítimos, Deus responde, queridos. Lembra do povo lá no Egito, em aflição, em angústia? A palavra do Senhor diz que Deus atentou para a sua condição, viu a sua opressão e os livrou de lá. Eles estão lamentando, eles não estão dizendo: Senhor, que alegria, a gente está assim, vivendo como escravo aqui no Egito, que alegria essa imposição. Não, querido, eles estão lamentando diante do Senhor. Qual é a questão? É que há formas legítimas e ilegítimas de nós lamentarmos. Nós lamentamos a Deus de forma sincera e confiante, dizendo: Senhor, eu creio que essa não é a tua vontade para o teu povo, que nós devemos sair dessa situação e nós cremos que o Senhor pode fazer isso. Ou a nossa murmuração reflete a desordem do nosso coração. Não aceitarmos as circunstâncias, nos rebelarmos contra Deus, não enxergarmos a sua mão, quando as coisas não saem como nós imaginamos, como se Deus estivesse ao nosso serviço o tempo todo, e a nossa trajetória tivesse que ser linear, sem problemas, sem enfermidade, sem desemprego, sem luto, sem perda. E quando essas coisas chegam, a gente começa a lamentar e murmurar contra o Senhor. Não de uma forma sincera, legítima, humilde, reverente e confiante. Enxergando a mão de Deus nessa situação. Estamos permitindo que Deus seja Deus
o soberano que estabelece todas as coisas para o nosso bem e para a sua glória, ou achamos que Ele está à nossa disposição para nos suprir e organizar a nossa vida como nós achamos melhor. Então, irmãos, se você tem passado por momentos de adversidade, coloque isso diante do Senhor. O Senhor nos chama para isso. Em Isaías capítulo 1, verso 18, ele diz: vinde, arrazoemos. Vamos conversar razoavelmente. Abra o seu coração e diga: Senhor, eu estou passando por isso, eu não entendo isso, mas eu creio que o Senhor está comigo. Eu creio que Tu és um bom Pai. Tu és bom, mesmo que as minhas circunstâncias não sejam. E eu sei que o Senhor está comigo nessas horas difíceis também. Em nome de Jesus. Então, querido, o que nós aprendemos sobre um coração murmurador e descontente nessa passagem? Em primeiro lugar, a murmuração revela a corrupção do coração. Jesus, ele vai tratar do homem na sua raiz. O problema do homem está no seu coração corrompido. Às vezes nós estamos focando no comportamento, mas Deus trabalha com o nosso coração. O Senhor Jesus veio para mudar a nossa condição de perdidos para salvos. E o Espírito Santo, ele opera em nós um novo nascimento, para que nós sejamos guiados pelo Espírito e pela palavra de Deus. Mas, depois da queda, o nosso coração foi corrompido. Percebam que a expressão "para quê", no verso 15, ligada a "fazemos tudo sem murmuração e nem contenda". Nós lemos aí até fazendo a pergunta: façam tudo sem murmurações, sem queixas, nem discussões. Para quê? Há um propósito: para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis. Ser puro e irrepreensível está ligado a não viver com murmuração e nem com contenda. Em outras palavras, é possível obedecer a Deus com o espírito murmurador, mas essa não é a vontade de Deus, não é a verdadeira piedade. Mesmo em nossa obediência, um espírito descontente revela a falta de santidade. E aqueles que murmuram em seu espírito manifestam um coração corrompido e impuro, que precisa ser tratado por Deus. Em algum momento, irmãos, disseram para nós que ser cristão é andar já no paraíso. As coisas vão fluir de tal maneira, querido, que é só vitória. Eu tenho uma dificuldade com isso, querido, muito grande. Porque quando você olha para a vida de Jesus, para o ministério de Jesus, quando você olha para a vida dos apóstolos, você vê uma realidade completamente diferente. Mas você vê a presença de Deus constantemente com essas pessoas. Nós vimos semana passada Paulo e Silas, em obediência plena, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Aí vem uma visão, passa a Macedônia e ajuda. Agora então, querido, vai fluir tudo. Não vai ter problema nenhum, a gente está em obediência. Eles entram na Europa, em Filipos, na Macedônia. Filipos, distrito da Macedônia. O Evangelho chega na Europa e já chega logo à primeira prisão. Eles estão com os pés no tronco, mas por volta da meia-noite eles estão louvando a Deus. Eles enxergam o Pai nessa situação. Eles não estão dizendo: Senhor, se o Senhor tivesse nos escutado, a gente queria ir para a Ásia Menor. Não há, querido. Não há esse sentimento, porque eles foram chamados por Deus. Lembra de Atos 13? Separai-me, Barnabé e Saulo. Depois, agora na segunda viagem, já é Silas que vai com Paulo. Eles estão debaixo da direção de Deus, da imposição de mãos da igreja, da bênção do Senhor. Então, meu amado, o que aparecer, Deus já sabe, Ele está gerenciando tudo. É gente endemoniada no caminho, como aquela menina com o espírito da adivinhação, e por causa da libertação dela, eles foram presos. Paulo era cidadão romano, foi preso injustamente, mas ainda assim está ali sujeito a Deus, louvando a Deus, e a glória de Deus visita aquela cadeia. O carcereiro é salvo, a família é salva. Lídia foi convertida quando eles chegaram ali no lugar de oração.
E quando eles saem dali, eles vão para a casa de Lídia. A história do Evangelho começa assim, meu irmão. A nossa história é assim, nós estamos nas mãos de Deus. Ele é o nosso Pai bondoso, e nós precisamos enxergar isso em toda e qualquer situação. Porque do contrário, o nosso coração corrupto começa a murmurar e desconfiar de que esse Deus não é tão capaz assim de guiar a nossa vida. Esse é o grande problema. Toda murmuração é contra Deus. Você olha para a história de Israel, o livro do Êxodo, várias vezes isso acontece. Por que você nos tirou lá do Egito? Que saudade do Egito, saudade do alho, saudade da cebola. Meu irmão, se dá um mau hálito miserável. Tem que usar aquele Cepacol, usar aquele monte de coisa, Listerine, né? Mas o cara está com saudade daquilo. Mas é o descontentamento do coração, é não entender as circunstâncias. Você vai passar por um deserto, você está indo para a terra da promessa. Você está indo para viver como um cidadão livre, como uma nação livre, chamada para adorar, para servir ao Senhor. O Senhor quebrou o cativeiro do faraó. Deuteronômio usa a expressão, a fornalha de ferro do Egito foi quebrada, nós somos livres agora, o mar se abriu. O Senhor está conosco no deserto, faltou água, a água flui da rocha, tem comida todo dia, mas querida, está faltando alguma coisa. Então veja como o nosso coração é corrupto. E nós precisamos aprender o contentamento diariamente, enxergar a mão do Senhor. Talvez você não esteja onde você gostaria, mas seja grato a Deus por aquilo que Ele está fazendo na sua vida hoje. Enxergue a mão do Senhor, mesmo Paulo diz, escassez e na abundância. A gente só quer ver a mão de Deus na abundância. Mas Ele está presente na escassez, fazendo a gente confiar nele, depender dele, em nome de Jesus. Faz para mim um bolo pequeno, diz Elias para aquela senhora. Não tem como. Só tem um pouquinho de farinha, de azeite, vou fazer um bolo, vou comer, eu e meu filho, nós vamos morrer. Elias diz, pode fazer. Prioriza o Senhor. Confia nele nessa hora da adversidade, porque a farinha não vai faltar. Em nome de Jesus. Somos chamados a depender desse Deus. Judas, em sua carta, toda vez que eu cito Judas, o pessoal pensa no Iscariotes. Não é o Iscariotes. Judas, na sua carta, ele trata da murmuração e do descontentamento como impiedade. Veja comigo. Onde é que está isso, pastor? Do lado do Apocalipse. Se eu achar Apocalipse capítulo 1, Judas está do lado dele ali. Versículos 14 a 16. A palavra do Senhor nos diz, Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles. Vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos. Enoque lá atrás já profetizou a vinda do Senhor com seus santos. Vem para quê? Para julgar a todos e convencer a todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Veja o que abre a lista desses atos de impiedade no verso 16. Essas pessoas vivem se queixando, descontentes com a sua sorte, e seguem os seus próprios desejos impuros, são cheias de si e adulam os outros por interesse. No versículo 15 aparecem várias formas de impiedade, e a natureza dessa impiedade é explicada no verso 16, no qual vemos que essas pessoas têm como primeiras características serem murmuradoras e descontentes. Então, vejam, amados, como a murmuração e o descontentamento revelam a corrupção do coração. Mas Paulo avança, e há um segundo ensino aqui nesse texto. Paulo vai dizer que a murmuração não é própria dos filhos de Deus. Não pode ser algo normal e natural daqueles que são filhos de Deus. Ele diz aí, no versículo 14, façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis,
filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Paulo faz os filipenses se lembrarem de que eles são filhos de Deus. Meu amado, o nosso maior problema já foi resolvido. Nós estávamos perdidos e fomos achados. Em Cristo Jesus, nós somos agora filhos e filhas de Deus, amados e amados. Deus resolveu a nossa identidade em Cristo. Então Paulo está dizendo, gente, nós já somos filhos de Deus. Filhos de Deus que vivem no meio de uma geração pervertida e corrupta. Por isso, façam tudo sem murmuração e nem contenda. Enxerguem a mão do Pai de vocês. Ele é o Pai de vocês agora. É um Pai presente. Todas as riquezas da misericórdia e da bênção de Deus estão disponíveis a nós. Paulo está dizendo, gente, nós temos motivos de sobra para sermos gratos ao Senhor. Nós temos motivos de sobra como filhos e filhas de Deus, como igreja, para sermos agradecidos ao Senhor por aquilo que nós temos e quem somos em Cristo Jesus. Quando somos tentados a reclamar contra Deus em nosso coração, precisamos parar e considerar o que Ele já fez por nós. Ele nos comprou na morte do Seu Filho perfeito. 1 Coríntios 6 diz que nós fomos comprados por preço. Preço de sangue, querido. Preço de sangue. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele nos libertou do domínio, da condenação do pecado. Ele recebeu a ira que eu e você iríamos receber. Jesus nos livra da ira vindoura e somente Ele faz isso. E as aflições momentâneas dessa vida não são nada se comparadas com o grande peso do pecado que merece a eterna ira de Deus. Por isso que Paulo diz que a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Quando Paulo olha para os problemas da vida e olha para quem nós somos em Cristo, ele diz que isso aqui não é nada. Porque se com Ele sofremos, com Ele seremos glorificados. O Senhor já resolveu a nossa identidade. O sangue de Jesus nos lavou de todo pecado, os nossos pecados foram cancelados, nós fomos adotados como filhos, justificados aos olhos do Pai, recebidos na família de Deus, selados com o Espírito Santo, o nosso nome está escrito no livro da vida, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, e nós estamos reclamando que não trocamos o carro esse ano. E nós estamos reclamando das circunstâncias, porque elas não saíram como nós imaginávamos. Paulo está dizendo, nós somos filhos de Deus e nós precisamos resplandecer nesse mundo, querido. O autor que eu citei semana passada, o Jeremiah Burroughs, ele diz, nossa murmuração é como um filho de um rei, chorando e batendo o pé que perdeu um brinquedo. Imagina, você é filho do rei. Você está no palácio, você é um cidadão real agora, você é herdeiro do trono. Você está batendo o pé, chorando, o que houve? Quebrou um brinquedo. Você é filho do rei? Quebrou um brinquedo? É mais ou menos isso. Olha a nossa herança. Olha quem nós éramos. Vivíamos debaixo de rebelião, mortos em delitos e pecados, separados de Deus, sem esperança, sem Deus no mundo. Vivíamos segundo o curso desse mundo, o príncipe desse mundo, fazíamos a vontade da nossa carne e éramos por natureza filhos da ira, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e isso não vem de vocês, é um presente de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Ele preparou para nós antes de todas as coisas. O nome arrolado nos céus. Eu estou brigando, batendo o pezinho, porque o meu brinquedo foi quebrado. Então, amado, a murmuração
na linguagem de Paulo nesse texto, não é própria dos filhos de Deus. Quando nós voltamos à razão, quando nós paramos para pensar, olhando para a circunstância e olhando para quem somos, o nosso coração deve ser tomado de gratidão ao Senhor. As preocupações desse mundo não são nada se comparadas com a herança guardada para os santos de Deus. E aí chegamos no terceiro e último ensino que nós aprendemos aqui sobre esse tema, nesse texto. A murmuração afeta o nosso testemunho cristão. Por isso que Paulo está dizendo que nós devemos fazer tudo sem murmurações e nem contendas, porque nós somos filhos de Deus. E nós somos filhos de Deus que precisam, que devem, que foram chamados a resplandecer no mundo. O mundo está em trevas. O mundo está tomado de murmuração. O mundo está tomado de queixas, de reclamações, de ingratidão. E Paulo, então, está nos mostrando que o contentamento também é um instrumento de evangelização. Sabe quando as pessoas olham para nós, atravessando desertos na vida e com o coração grato ao Senhor? Qual é o impacto que isso causa nessas pessoas? A gente lê um pouquinho sobre a história dos fundadores da nossa denominação, do casal pioneiro, e Calley, por exemplo, ele volta para o Evangelho, ele é impactado com o testemunho de uma senhora enferma, enfrentando um câncer e sendo grata a Deus naquele momento de adversidade. Aquilo mexeu com aquele homem, que conhecia o Evangelho, que se afastou durante o seu período acadêmico, se tornou assim, humanista, enfim, mas o Espírito Santo usa aquela mulher, impacta o coração dele. Essa mulher tinha tudo para reclamar de Deus: eu sou tua filha, estou aqui definhando em dores. Mas essa mulher tinha a alma livre, grata, enxergando o Senhor com ela, e aquilo impactou o nosso querido missionário Robert Calley. Quantas histórias você conhece de pessoas que na adversidade se mantiveram fiéis ao Senhor, permaneceram firmes em Cristo, e isso fez com que você crescesse no Senhor? Quantos irmãos da nossa comunidade aqui têm passado por momentos difíceis e têm servido ao Senhor nessas horas também? Não tem aquela lógica de eu vou esperar isso passar, melhorar, esse vento passar para eu continuar servindo. Não, continua servindo a si mesmo, porque sabe que o Senhor é um Deus presente, na angústia e na tribulação, que confio nas promessas de Deus. Nunca te deixarei. E o texto de nunca te deixarei começa com contentamento. Nós falamos semana passada em Hebreus 13. O autor fala de contentamento no versículo 5. Depois vem a promessa. Hebreus capítulo 13. A palavra do Senhor diz, no versículo de número 5, conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm. Por quê? Porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, jamais, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Por isso, ou seja, por essa promessa, afirmemos com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. Quando você estiver passando por momentos difíceis, o Senhor é o seu ajudador. Não temerei. O que me podem fazer os homens? Nós podemos descansar nesse Deus, irmãos, no caráter dele, em nome de Jesus. Amém? Não deveríamos pensar em contentamento apenas de maneira individualista, com a paz que Ele nos proporciona, mas também precisamos pensar de uma maneira evangelística. Que quando nós somos gratos a Deus, nós enxergamos e professamos isso, que há um Deus que está conosco. Nós estamos mostrando a fé que temos no Senhor. O contentamento dos crentes revela ao mundo a glória de Deus, que resplandece no nosso coração, contente. É exatamente esse o argumento de Paulo aqui em Filipenses 2,15. Paulo diz que os filhos de Deus resplandecem como luzeiros no mundo, no meio de uma geração pervertida e incorrupta. E no contexto, isso está diretamente ligado a fazer tudo sem murmuração e nem contendas. Percebe, irmãos, que a murmuração
nos torna semelhantes ao mundo e não separados dele. Se você parar para conversar com pessoas que não têm o Senhor, rapidamente você vai descobrir descontentamento. E nós, que sabemos que não estamos no céu ainda, mas reconhecemos a mão de Deus presente nas circunstâncias da nossa vida, podemos testemunhar de que, passando por adversidade, nós não estamos sozinhos. Nós confiamos no Pai. Nós confiamos na mão desse Pai maravilhoso, presente, estendida a nós. Você consegue pensar em ocasiões específicas em que a murmuração ou a reclamação o impediu de testemunhar de Cristo? É algo para a gente pensar. E lembrando, irmãos, que eu falei semana passada, que a Bíblia nos ensina, contentamento é um aprendizado. Talvez nessa manhã você diga: Senhor, eu preciso aprender esse caminho. Eu me rendo ao Senhor. Talvez seja mais fácil para mim, minha primeira reação seja: está vendo? Estou mantendo meu coração fiel. É aquilo que Asaf disse antes de entrar no santuário de Deus e olhar para o final dos ímpios, né? Estou mantendo o meu caminho na dependência do Senhor e as coisas parecem que não se abrem. Parece que as portas permanecem fechadas. Por isso Paulo diz: eu aprendi a viver contente. Com isso, querido, eu quero caminhar para as 3 aplicações e nós vamos orar. A primeira delas, você diria que tem como característica um espírito grato e satisfeito em Deus ou um espírito murmurador e queixoso? E aqui é para a gente pensar em algo que é característico. Não algo que acontece assim, esporadicamente, mas algo que é contínuo. Se isso é contínuo, querido, precisa ser tratado pelo Senhor. Se é algo comum na sua vida, deixe o Espírito de Deus inundar o seu coração nessa manhã, trazendo à sua memória quem é você em Cristo Jesus. Qual é a sua herança em Cristo? E se Ele te deu tudo isso, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes graciosamente nos entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Se o bem supremo de Deus, o seu dom mais precioso, foi entregue por mim e por você, que é o Filho perfeito de Deus, o Senhor Jesus, que morreu a nossa morte, foi sepultado, ressuscitou ao 3º dia para nunca mais morrer, nos garantindo salvação e vida eterna e ressurreição futura. O que será que Deus vai negar aos seus filhos? Se vós que sois maus, diz Jesus, e Jesus chama a gente de mal na classe, né? Se vós que sois maus, a natureza pecaminosa, vocês vão dar coisas boas aos filhos de vocês, quanto mais o Pai Celestial. Vejam, o Pai, nós temos um Pai presente. Por isso a gente precisa pensar qual tem sido a nossa característica imediata, quando a circunstância chega. Deus está aqui. Não é o que eu queria, mas Deus está aqui. Eu tenho certeza que Ele está aqui. Ou é dizer: Senhor, eu não entendo isso, eu não quero isso, eu não aceito isso, eu rejeito isso. É quase dizendo o que Deus tem que fazer. Então, nosso coração precisa ser tratado. Você é tentado a pensar, segunda aplicação, que os episódios de murmuração são causados pelas circunstâncias externas ou em vez de revelarem a corrupção do coração. Foi a mulher que tu me deste, circunstância externa. Foi porque eu perdi o emprego, por isso que eu sou infiel a Deus. A perda do emprego foi uma oportunidade de nós mantermos a nossa fidelidade ao Senhor. E o Senhor não nos abandonou no desemprego. Eu falei semana passada de gente aqui que já perdeu o emprego, o marido e a mulher, e eles continuaram confiando em Deus, e Deus reverteu a situação. Porque nós sabemos em quem nós cremos. Nós sabemos que Ele está presente nas nossas vidas em nome de Jesus. E a terceira aplicação, eu queria que você refletisse nessa manhã sobre ela. Você está disposto a entregar todo o seu ser a Cristo e confiar em sua direção e provisão? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Às vezes nós entregamos e não confiamos, amados. Às vezes nós queremos um Jesus só que resolve as nossas demandas
circunstanciais, mas que não é o centro da nossa vida, o Senhor da nossa vida. Mas a Bíblia diz que para isso Cristo morreu e ressuscitou, para ser Senhor das nossas vidas. Um dia todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus o Pai. Não é um garoto de recado, mas é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. O que nos comprou com o seu sangue, o que nos batizou no Espírito Santo, o que prometeu que vai estar conosco todos os dias até a consumação do século. É nele que nós confiamos, é nele que nós descansamos. Quando o vento está favorável e quando o vento bate contrário. Quando passamos a noite inteira e não apanhamos nada, e quando as redes estão cheias, Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele nos assiste em nossa fraqueza. E o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós não sabemos orar como convém, mas Ele nos assiste em nossa fraqueza. Assistir não de olhar à distância, mas é de dar assistência. Semana passada eu citei 2 Timóteo 4, Paulo diz assim, todo mundo foi embora. Demas amou o mundo, achou que as coisas desse mundo seriam mais importantes, fulano foi embora, mas o Senhor me assistiu. O Senhor esteve presente comigo. E Ele me livrará da mão do maligno e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu vim aqui nessa manhã dizer para você que você tem um Pai que está contigo em toda e qualquer situação. Enxergue a mão dele, querido. E enxergue que Ele está trabalhando para o seu maior bem e para a glória do nome dEle. Para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Vamos orar nesse momento, querido? Coloque a sua vida diante do Senhor. Talvez você vai dizer nessa manhã, Senhor, eu quero aprender o caminho do contentamento. Diga isso a Ele. Vamos ficar em pé, vamos orar. Em nome de Jesus, abra o seu coração. Diga, Senhor, me ensina a enxergar a Tua mão presente em toda e qualquer circunstância da minha vida. Se você tiver que lamentar, querido, faça isso legitimamente, piedosamente, abrindo o seu coração, dizendo, Senhor, eu não entendo, mas eu confio. Eu não sei explicar, mas eu confio que o Senhor está comigo. E eu quero descansar na Tua promessa. Quero trazer a memória que me dá esperança. O Senhor está comigo. Teu Espírito está presente. Tudo posso naquele que me fortalece. Posso passar pela privação e não negar o Senhor. Posso passar pela escassez e não negar o Senhor. Em nome de Jesus. Deus está contigo, querido, em todo o tempo. Em nome de Jesus. Abra o seu coração. Tenha um momento de oração aí diante de Deus. Refletindo naquilo que você ouviu nessa manhã. Não da minha parte, espero que da parte do Senhor, seu coração e a sua mente. Se renda ao senhorio de Jesus. Reconheça que Ele está cuidando de você, trabalhando na sua vida. Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Em nome de Jesus. Deus amado, aqui está a Tua igreja, Senhor. Diante de Ti, diante do Teu Espírito e da Tua palavra. O Senhor tem nos chamado a crescermos, a amadurecermos na fé, a enxergarmos a Tua mão em todo o tempo em nossas vidas. A Tua mão que nos fortalece, nos encoraja, a Tua presença, Pai amado, que renova os nossos corações. Obrigado, Senhor, pelos momentos maravilhosos, alegres, Deus, que vivemos no nosso dia a dia, que nos trazem contentamento, Senhor, com o Senhor. Obrigado também pelas provas, Senhor. Obrigado pelas adversidades, pelas tribulações, pelas aflições. Porque o Senhor permite isso para que nós não sejamos meninos, para que sejamos íntegros, maduros, para a glória do Teu santo nome. Para que possamos testemunhar de que confiamos em Ti, Senhor. Confiamos em Ti. Obrigado, Senhor, por essa certeza de que o Senhor está conosco, de que Tu és o nosso Senhor e Salvador, o nosso amado, o nosso Pai. Bendito é o Teu nome, Senhor. O Senhor Jesus nos reconciliou com o Pai. E nós agora somos filhos amados de Deus, filhas amadas, em Cristo Jesus. E descansamos nessa bendita paternidade do Senhor. Não há ninguém nesse universo
mais capaz de guiar a minha vida, as nossas vidas, do que o nosso Deus Todo-Poderoso. E nós te louvamos por isso, Pai, em nome de Jesus. Amém.